Vamos lá, pessoal. Bom dia para vocês. Então, nós vamos fazer aqui a nossa revisão de geometria plana com todos os principais pontos que vocês têm que saber para prestar os vestibulares e o Enem desse ano. Tá bom? Então, vamos começar. Então, é o seguinte. Comecinho da geometria plana, a gente costuma trabalhar com toda a parte de polígonos. Então, a gente ramifica primeiro os polígonos de 3 lados, os triângulos, para depois pegar polígonos maiores, com a quantidade maior de lados, tá? Então, o item 1 da nossa revisão vão ser os triângulos. Então, claro que a teoria de triângulos é extensa. Eu estou me referindo aqui só à parte de ângulos nos triângulos. Depois a gente vai ver outras vertentes que envolvem triângulos também, tá? Primeira coisa, obviamente, é lembrar que o triângulo ele é formado por 3 lados, 3 vértices, 3 ângulos internos, ângulos esses que eu estou representando aqui por alfa, beta e gama. Então, a primeira coisinha que tem que lembrar é a soma dos ângulos internos. Isso é praticamente impossível de esquecer, né? Então, a gente sabe que, em qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos, geralmente representada por SI, soma dos internos, que é a soma alfa mais beta mais gama, isso sempre dá os famosos 180 graus. Não é isso? Tá. Mas existem também os ângulos externos, além dos ângulos internos. E o ângulo externo, ele é sempre resultado de um prolongamento de lado. Então, aqui no vértice C, se eu esticar um pouquinho aqui o lado do triângulo, ó, um pouquinho a mais do que deveria, vai aparecer aqui fora, ó, esse ângulo externo. Vou representar pela letra E. O ângulo externo, sempre somado com o ângulo interno que está adjacente a ele, ó, sempre vai dar 180 graus. Tudo bem? A segunda coisa importante é o teorema do ângulo externo. Que nada mais é de uma forma prática, rápida, de você calcular o valor do ângulo externo em função dos ângulos internos. O ângulo externo, ele sempre vai ser igual à soma dos ângulos internos que não estão adjacentes a ele. O ângulo externo vai ser igual à soma dos dois internos que não estão adjacentes a ele, ou seja, é o alfa mais o beta. Essa propriedade pode ser particularmente bastante interessante em alguns exercícios, porque, como eu falei, é um atalho. Você acaba ganhando tempo, dependendo do exercício, aplicando essa propriedade. Deixa eu acertar minha câmera aqui. Agora sim. Agora ficou melhor. Muito bem. Tudo bem. Essa é a parte de ângulos dos triângulos. Aí eu falei para vocês que além dos triângulos, a gente tem os polígonos. Aí viria o item 2, então. Polígonos são figuras formadas só por segmentos de reta que sejam fechadas, não é isso? Precisa ter no mínimo 3 lados para fechar o polígono. E a partir daí, ele pode ter a quantidade de lados que eu quiser. É por isso que geralmente a gente representa a quantidade de lados de um polígono por ele. E se ele vai ter N lados, ele também tem N vértices, N ângulos internos e assim por diante. Tá? O convexus que está aqui significa o seguinte:
Existem também polígonos que são côncavos. O nome já diz tudo. Ele tem uma concavidade, é como se fosse um buraco afundado para dentro. Isso é um polígono côncavo. Polígono sem buraco, sem esse afundamento, digamos assim, para dentro, é um polígono convexo. Tá? A primeira coisa que eu quero fazer com ele foi a mesma primeira coisa que eu fiz com os triângulos. A soma dos ângulos internos. Se eu somar todos esses angulinhos aqui que estão em branco, eu quero saber quanto é que dá essa soma, e lá vamos nós. Então, item A. Dá para demonstrar que um polígono ele pode ser decomposto em n-2 triângulos. Se eu fecho aqui, ó, eu quebro, eu corto meu polígono em triângulos. Se ele tem n lados, a quantidade de triângulos sempre vai ser n-2. Dá para demonstrar isso. Então, se cada um desses triângulos tem 180 graus, a soma dos ângulos internos vai ser n-2 vezes 180. Correto? Tem ângulo externo no polígono também? Tem. Resultado sempre dos prolongamentos dos lados, já falei. Se eu prolongar todos os lados, como eu estou fazendo aqui, vão aparecer todos os ângulos externos que você está vendo aqui em cor de laranja. Cada ângulo externo, somado com o interno adjacente, já falei isso, sempre vai dar 180 graus. O que eu quero aqui? A mesma coisa que eu fiz para os ângulos internos, vou fazer para os externos agora. Eu quero saber quanto é que dá a soma desses ângulos externos. Eu vou representar essa por SE, soma dos externos. Dá para demonstrar que a soma dos externos não depende da quantidade de lados. Essa soma sempre dá 360 graus para qualquer polígono convexo, independente da quantidade de lados. Tá bom? E, ainda falando de polígonos, lembrar dos polígonos regulares. O que era mesmo um polígono regular? É aquele polígono que tem todos os lados iguais ou congruentes, como a gente gosta de falar na geometria. Todos os ângulos também congruentes. Os internos congruentes, iguais entre si. Os externos também congruentes, iguais entre si. Então, o polígono regular a gente pode colocar assim, ó. Ele tem todos os lados iguais. A palavra iguais nós já sabemos, né? Em geometria fica mais bonito falar congruentes. Mas vamos colocar iguais mesmo que tá bom, né? Todos os ângulos internos iguais e todos os ângulos externos também iguais. Ou, como eu já falei, congruentes. Então, a figura toda simétrica. E aí, o que vai acontecer? Que os ângulos internos podem ser calculados facilmente, dividindo a soma de todos pela quantidade de lados, obviamente. Não precisa nem colocar aqui na lousa, não é uma fórmula, não é só usar a cabeça. E os ângulos externos também. É só você pegar a soma de todos, que é 360, e dividir pela quantidade de lados que você obtém o valor individual de cada um deles. Tudo bem? Se o polígono é regular, esse polígono pode ser inscrito ou circunscrito em uma circunferência. E aí a gente já entra no nosso terceiro item, que é a circunferência. Então, terceiro item, item 3.
Tem basicamente dois ângulos importantes numa circunferência. Cada um vai ganhar um nome diferente de acordo com a posição do seu vértice. Circunferência é só esse traçado que você está vendo aqui. O círculo é uma outra figura geométrica, que além do traçado tem todo o preenchimento, tem o miolo também, tá? Então, na parte de ângulos, o que você tem que lembrar de uma circunferência? Tem dois ângulos, como eu falei, cada um vai ganhar um nome de acordo com a posição do vértice. O primeiro deles, chamado de ângulo central, é esse que eu estou representando aqui pela letra beta. Por quê? Porque seu vértice está em cima do centro da circunferência. O segundo ângulo, ele tem um vértice em cima do próprio traçado da circunferência. É esse ângulo alfa que você está vendo aqui, ó. O vértice dele é o ponto P, que está em cima do traçado. O nome desse ângulo inscrito à circunferência. Então, o beta é o central, vértice no centro, e o alfa é o inscrito, vértice no traçado. Coincidentemente, as extremidades dos dois são os mesmos pontos A e B, tá vendo? Tanto o central sai de A para chegar em B, quanto o inscrito. E quando isso acontece, vai existir uma relação matemática entre eles, uma relação super importante, que diz o seguinte: o ângulo central é sempre igual ao dobro do ângulo inscrito. Em outras palavras, beta é igual a 2 alfa. Lembrando que alguns exercícios trabalham também com o comprimento de arcos de circunferência. E o arco de circunferência, ele sempre está associado à medida do ângulo central. Então, se o ângulo central é beta, esse arco aqui, ó, vai medir o mesmo beta. Ângulo central sempre tem a mesma medida do arco de circunferência. Tudo bem? Essa foi a primeira coisa, parte de ângulos. Aí a gente já emenda para uma segunda coisa, que é o cálculo do comprimento da circunferência, que também pode ser chamado de perímetro da circunferência. Num polígono, a palavra perímetro significa a soma de todos os lados. Como circunferência não tem lados, o próprio comprimento desse traçado dela aqui, ó, é o que a gente chama de perímetro. E aí tem uma outra expressão conhecidíssima que vocês devem se lembrar, que diz o seguinte: o comprimento, que eu represento por C, é igual ao famoso 2π vezes o raio, 2πr. Expressão bastante usada, bastante importante. Claro que você lembra que o raio é essa distância aqui do centro até o traçado. Correto? O π, que aparece aqui pela primeira vez na nossa geometria e nunca mais vai embora, o π é um número irracional que vale aproximadamente aquele número que vocês devem lembrar, 3,14. Isso é um valor aproximado. Inclusive, alguns vestibulares e o próprio Enem gostam de fazer uma aproximação ainda maior para o π, que é o famoso 3. Lembra? Algumas provas, algumas questões acabam fazendo uma aproximação até mais grosseira para facilitar os cálculos. Então, de repente, alguns exercícios o π até pode ser aproximado para 3. Mas só vai fazer a aproximação de π para 3 ou para 3,14 se o exercício pedir isso. Se ele não fala nada, a resposta fica em função dessa letrinha grega chamada π. Tudo bem? Eu tinha falado de circunferência, se você tem uma boa memória, minutinhos atrás. A primeira vez que eu falei de circunferência, eu disse o seguinte: os polígonos regulares podem ser inscritos ou circunscritos a uma circunferência. Então, vou fazer um desenho rápido aqui na lousa só para ilustrar essa característica, essa propriedade. Vamos pegar, por exemplo, um polígono regular famoso, que é o hexágono regular. Então, a gente pode colocar desta forma aqui, ó, um item C, um subitem C, para o item de número 3, que foi a circunferência. Inscrição
e circunscrição de polígonos regulares. E eu vou tomar como exemplo, conforme eu mesmo disse, o hexágono regular. Então, está aqui a nossa circunferência. E eu vou colocar dentro dela, então, um hexágono regular. Então, isso que você vai ver aqui para o hexágono não é uma particularidade dele, hexágono, é de qualquer polígono regular. Todos os polígonos regulares, você consegue fazer isso. Consegue inscrever e circunscrever a uma circunferência. E eu vou relembrar com vocês a diferença entre essas duas propriedades, entre essas duas palavras, melhor dizendo. Então, por exemplo, o meu hexágono regular está aqui. Quando o polígono tem lados iguais, a gente costuma, no caso ele é regular, certo? A gente costuma fazer um risquinho em cada lado, lembra disso? Isso, na hora de resolver o exercício, ajuda bastante no aspecto visual, né? Então, aqui, eu digo o seguinte, tem duas maneiras de falar o que está acontecendo nessa figura. Que a circunferência é que está circunscrita ao polígono, ou o polígono é que está inscrito na circunferência. A figura de fora é a circunscrita, a de dentro é a inscrita. E mesmo assim, nesse polígono, nesse hexágono regular que você está vendo, eu consigo também colocar uma outra circunferência inscrita nele. Então, a circunferência amarela está circunscrita ao hexágono e a circunferência cor-de-rosa está inscrita ao hexágono. A circunscrita, a amarela, toca em todos os vértices. A inscrita, ela tangencia os lados. Tangencia os lados. E aí aparece uma outra propriedade importantíssima de circunferência que eu deixei para falar justamente agora. Essas duas circunferências, a gente fala que elas são concêntricas. O que é o concêntricas mesmo? Elas têm o mesmo centro. Esse ponto O é centro tanto da amarela quanto da cor-de-rosa. A propriedade que eu me referi agora é a seguinte. Se eu traçar o raio em cima de um dos pontos de tangência, vamos chamar esse ponto de tangência aqui de T. Se eu traçar o raio em cima desse ponto de tangência, o raio sempre forma ângulo reto, sempre forma 90 graus, com uma reta ou com um segmento de reta que esteja tangente. Propriedade importantíssima que não se restringe somente a esse momento que você trabalha com polígonos e circunferência. Em qualquer situação envolvendo tangência, tá? Então, se você viu que tem uma circunferência e tem uma reta ou um segmento de reta, não importa, que é tangente a essa circunferência. Olha lá, tem um ponto de tangência. Lembra que para ser tangente tem que tocar em apenas um único ponto da circunferência, certo? Se você viu que tem tangência, a primeira coisa que você tem que fazer no exercício é traçar um raio em cima desse ponto de tangência e falar que aqui tem 90 graus. Essa propriedade é muito usada em exercícios de circunferência. Como eu falei agora há pouco, ó, nem precisa ter polígono dentro. Só o fato de ter tangência, você já pode usar essa propriedade. Tá bom? Isso, então, encerra basicamente o item 3, que foi circunferência. E aí a gente pode também encerrar essa primeira parte que fala mais de ângulos. Aí a gente entra numa segunda parte da geometria plana, que é uma parte que envolve mais cálculo de segmentos. E tudo vai começar nessa parte de segmentos, uma parte importante que fala de proporcionalidade, um assunto extremamente importante na geometria. A gente vai começar isso com o Teorema de Tales, que é o nosso próximo item. Como essa aula está sendo colocada no YouTube, você tem a opção de pausar, de regular a velocidade, então não vamos dar tempo aqui para você precisar copiar a lousa nem nada. Assim o nosso vídeo
não fica tão grande, né? Muito bem. Aí, então, o nosso item, deixa eu ver a minha sequência aqui, é o item 4. É o teorema de Tales. O Tales, então, que dá início a uma parte importante da geometria que eu falei agora, que é o trabalho com segmentos proporcionais. Muito bem. O que diz o Tales? O Tales não tem um enunciado especificamente, ele é mais uma ideia. Se você seguir essa ideia que eu vou mostrar agora, você tem várias formas diferentes de enunciar o Tales. Mas a ideia é a seguinte: você tem que ter um feixe de retas paralelas. A ideia de feixe significa duas ou mais retas paralelas, tá? Com 3 aqui já é suficiente. Lembra do símbolo das paralelas? É importantíssimo. A é paralela a B, que é paralela a C, as duas barrinhas inclinadas, correto? E aí eu vou traçar entre essas paralelas duas retas chamadas de transversais. R e S são as transversais. Paralelas e transversais se cruzam, e os pontos de intersecção vão ganhar nome. Na transversal esquerda, A, B e C. Na transversal direita, D, E e F. Você vai pegar os segmentos que você está vendo em cima das transversais. Cada segmento na transversal esquerda tem um segmento correspondente na transversal direita. Então, o segmento AB e o segmento DE são segmentos correspondentes. O segmento BC e o segmento EF também são correspondentes, tá? Eu estou colocando curvadinho assim só para representar. Claro que o segmento é em linha reta, né, gente? Tudo bem? Muito bem, então o que diz o Tales? O Tales diz o seguinte: se eu pegar o segmento rosa e dividir pelo segmento azul do lado esquerdo, vai dar a mesma coisa que pegar o rosa e dividir pelo azul do lado direito. Em outras palavras, AB está para BC, assim como DE está para EF. Essa é uma, repito, das várias maneiras de enunciar o Tales. Se eu colocar mais uma paralela aqui, uma paralela D, por exemplo, eu posso ficar fazendo diversas frações como essa que está aqui. O que importa, como eu falei, é a ideia da proporcionalidade. O que você faz de um lado, em termos de fração, você faz exatamente igual do outro lado. O que eu digo igual, na verdade, significa em segmentos correspondentes, é isso. Tudo bem? Desse tal de teorema de Tales, surge uma das relações mais famosas e mais importantes de toda a geometria, a famosa semelhança de triângulos. O que significa, para começo de conversa, falar que dois triângulos são semelhantes? Significa que eles são absolutamente iguais, é isso? Não. Triângulos absolutamente iguais são congruentes. Lembra que eu já falei? A palavra congruente indica exatamente iguais, né? Semelhantes da ideia de algo parecido, concorda? Não exatamente igual. Então, triângulos semelhantes são triângulos parecidos. Tá, mas o que seria esse parecidos na prática? Seriam triângulos que, de repente, podem até ter tamanhos diferentes. Mas é como se um deles fosse uma espécie de uma miniatura do outro. Opa, agora está ficando melhor. Então, você está vendo que o triângulo ABC é uma espécie de uma miniatura do DF. Tá, e o que significa na prática esses semelhantes, então? Alguma coisa eles têm que ter em comum, certo? O quê?
os ângulos. Triângulos semelhantes têm todos os ângulos iguais entre si. Se esse aqui do triângulo esquerdo chama alfa, esse aqui também vai ser alfa. Se esse aqui é beta, esse aqui é beta também. E, finalmente, se esse aqui é gama, esse aqui é gama também. Triângulos semelhantes têm todos os ângulos iguais entre si. Existe um símbolo para semelhança. E esse símbolo é só um tio. Esse tio significa semelhante. Cuidado, porque o símbolo da congruência é bem parecido. A congruência a gente indica assim, ó, com um tio e um sinal de igual embaixo. É o mesmo símbolo do aproximadamente igual. Esse aqui, ó, é congruente. Não vai confundir. Tudo bem? Bom, e você falou, professor, que o Tales daria origem à semelhança de triângulos? O que tem a ver uma coisa com a outra? Se eu pegar o triângulo menor, recortar ele daqui e encaixar dentro do maior, vai haver um encaixe perfeito. E vão aparecer segmentos paralelos. Para ter Tales, obrigatoriamente tem que ter segmentos paralelos. Então, aqui dentro, encaixando um triângulo dentro do outro, eu vou conseguir fazer aparecer uma situação de Tales. E aí, então, os lados do triângulo da esquerda A, B e C também vão ser proporcionais aos lados do triângulo da direita D, E e F. Ou seja, pela mesma propriedade do Tales, a gente pode dizer que A está para D, cada um com o seu correspondente, certo? Assim como B está para E, assim como C está para F. E essas frações, na semelhança de triângulos, ganham um nome. Elas são chamadas de razão de semelhança, representadas, inclusive, pela letrinha K. K é muito usado nas matérias de exatas para indicar que algo é constante. Esse K significa constante. Então, é o que está acontecendo aqui, ó. A razão de semelhança chama K por quê? Porque ela é uma constante. A razão entre lados correspondentes é uma constante. Em outras palavras, falar que essa razão é uma constante significa falar que os lados dos triângulos semelhantes são o quê? São o quê? Proporcionais entre si. Falou de Tales, falou de semelhança, você cai em proporcionalidade de segmentos. Assunto importantíssimo nas provas, inclusive no próprio Enem. O Enem gosta muito de trabalhar com proporcionalidade. Tudo bem até aqui, gente? Maravilha! A semelhança faz a gente desembocar num outro assunto relacionado a triângulos, extremamente importante. Na verdade, é um tipo de triângulo muito famoso, muito importante, que é o triângulo retângulo. E o triângulo retângulo também tem duas vertentes de exercícios. Na verdade, tem três vertentes. A primeira eu acabei de falar, a semelhança. Tem muito exercício de triângulo retângulo que recai em semelhança. Então, essa primeira vertente já foi. A segunda vertente é um dos teoremas mais famosos e mais importantes da geometria. O famoso Teorema de Pitágoras. Impossível esquecer isso, né? Então, só para relembrar, todo triângulo retângulo, como o próprio nome diz, tem um ângulo reto. Está aqui indicado no vértice A. E ele vai ter, então, os três lados A, B e C, que você deve lembrar que tem nomes. O maior lado, sempre oposto ao ângulo de 90 graus, é a hipotenusa A. E os dois lados, sempre grudados no ângulo de 90 graus, adjacentes ao ângulo de 90 graus, são os catetos. E a relação entre eles, como eu já falei, é simplesmente, talvez,
a relação mais famosa, mais importante da geometria. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Está aí o famoso teorema de Pitágoras. Praticamente onipresente nas provas, né? Quase que impossível você pegar um exame onde não tenha que aplicar Pitágoras. É uma das principais ferramentas que a gente tem dentro da geometria. Tudo bem? Mas existe uma outra vertente também, que é a vertente da trigonometria. A trigonometria que trabalha com aquelas famosas relações trigonométricas, seno, cosseno e tangente, são as três mais conhecidas, na verdade. Então, basta colocar um ângulo interno aqui, ó, por exemplo, esse ângulo alfa, para eu poder aplicar relações trigonométricas. A trigonometria, na verdade, é dividida em duas vertentes. A parte relacionada a triângulo, retângulo, e uma outra parte muito mais extensa, que não vai ser objeto da nossa revisão hoje aqui, que é a trigonometria de circunferência. Ela é mais extensa, mais difícil, inclusive, onde tem exercícios até um pouco mais complexos. Hoje a gente vai se ater à trigonometria de triângulo, retângulo. Ou seja, lembrar como é que se constrói aquelas três relações mais importantes: o seno, o cosseno e a tangente. O seno é dado pela expressão cateto oposto ao alfa. Por quê? Porque ele está do outro lado em relação ao alfa, ele está oposto. Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cateto oposto dividido pela hipotenusa, que usando as letrinhas aqui do nosso triângulo, é B sobre A. E aí existe também aquele cateto que está grudadinho no ângulo alfa, chamado de cateto adjacente, porque adjacente significa ao lado D. Então, o cosseno é o resultado da divisão desse cateto adjacente pela hipotenusa. Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Isso vai me dar a expressão C sobre A. Correto? E a tangente, que é o resultado da divisão entre os catetos. É o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, que vai me dar, então, a relação B sobre C, conforme vocês estão vendo aqui no nosso triângulo. Tudo bem? Essas três relações, como eu falei, são as mais importantes. Quando a gente entra na trigonometria de circunferência, aquela segunda parte que eu comentei que é mais extensa, aí a gente vê que existem outras relações trigonométricas também. Mas, como eu disse, não vai ser objeto da nossa revisão aqui hoje. Tudo bem até aqui, gente? Muito bem. Do triângulo retângulo, caímos no triângulo que não é retângulo, o nosso item 7. E o triângulo não retângulo, ele costuma ser chamado popularmente de triângulo qualquer, justamente porque ele não é retângulo. O triângulo qualquer tem duas relações mais importantes. E são relações que estão interligadas com a trigonometria. Então, existe uma relação com a trigonometria. Por isso, elas ganham nomes, digamos assim, trigonométricos. Uma delas, vocês devem lembrar, se chama lei dos cossenos, e a outra se chama lei dos senos. É isso que a gente vai fazer aqui agora, então. Lei dos cossenos e lei dos senos, nesse nosso item 7.
Eu vou começar com a lei dos cossenos, porque essa é a mais importante, é a que aparece com maior frequência nas provas, tá? Lembrando que o triângulo é qualquer, ele não tem mais ângulo reto, logo não tem mais hipotenusa e catetos, tá? Ele tem meramente lados, que eu vou representar aqui por A, B e C. A, B e C são os lados, e além desses lados, eu tenho que ter também um ângulo interno. Qualquer ângulo interno do triângulo serve. Eu vou pegar, por exemplo, esse ângulo alfa que vocês estão vendo aqui. Eu vou começar a lei dos cossenos pelo lado que fica oposto ao ângulo alfa. Oposto ao ângulo alfa, vocês estão vendo aqui que é o A. E aí a relação chamada de lei dos cossenos é A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado. Perceba que ela começa igualzinho ao teorema de Pitágoras. Menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno de alfa. Então, é uma relação que não adianta. Tem que saber de cabeça. E vocês podem, se tiverem os outros ângulos, esse beta e esse gama, vocês podem montar a lei de cossenos com uma outra composição de lados e ângulos, respeitando sempre aquilo que eu falei. O início começa sempre pelo lado oposto ao ângulo que você usa aqui para fazer o cosseno. Tudo bem? E o item B, o subitem B desse item 7 do triângulo qualquer, é a lei dos senos, que, como eu falei, cai com uma frequência muito menor que a lei dos cossenos. Vamos colocar aqui. Na lei dos senos, eu vou deixar bem clarinho aqui, ó, depois eu completo, uma circunferência, tá? Porque na lei dos senos existe a possibilidade, falei, não é obrigatório, de aparecer uma circunferência também, tá? Mas vamos falar da circunferência daqui a pouco. Vamos começar falando do triângulo. Novamente é um triângulo qualquer, não tem ângulo reto. O que você sabe é que tem lados A, B e C e ângulos alfa, beta e gama. A lei dos senos, ela diz o seguinte: existe uma fração, uma razão que é constante. E que razão é essa? Pega o lado e divide pelo seno do ângulo oposto, ou seja, A sobre seno de alfa. Faz o mesmo agora, ó. B com seno de beta, sempre com o ângulo oposto. Olha lá, C com seno de gama. Pronto. Isso é uma constante, ou seja, as três frações sempre vão ser iguais. Essa é a lei dos senos, tá? Mas você falou que tinha circunferência, professor? Pode ter uma circunferência. Caso haja uma circunferência circunscrita a esse triângulo, lembra lá do inscrito e do circunscrito de agora há pouco? Caso tenha uma circunferência circunscrita, tem que tocar nos três vértices para ser circunscrito. Ela vai ter um centro O e vai ter um raio R. Certo ou não? Dá para a gente demonstrar também que todas essas frações vão ser iguais ao diâmetro, ou seja, a 2 vezes o raio dessa circunferência. Então, tem duas vertentes de exercícios que envolvem a lei dos senos: sem circunferência e com circunferência. Se não tiver circunferência, você ignora esse finalzinho aqui, ó. Se tiver circunferência, você lembra que todas as frações têm que ser iguais a 2 raios, ao diâmetro. Tudo bem? Então, se triângulos são retângulos, semelhança, Pitágoras, e, é lógico, a trigonometria. Se triângulos não são retângulos, geralmente, a maior parte das vezes, lei dos cossenos, ou até pode acontecer de aparecer a lei dos senos.
Tudo bem até aqui, meu povo? Maravilha. Deixa eu apagar a luz aqui para a gente continuar. Aproveitei para tomar uma aguinha. A gente fica falando direto assim. Minha garganta seca. Beleza. Eu vou apagar aqui, porque agora vem um item um pouquinho mais longo. Eu vou tomar a luz inteira. Existem 4 elementos importantes num triângulo que vão dar origem a 4 pontos chamados de pontos notáveis. É isso que eu preciso lembrar com vocês, tá? Então, o item 8, o item em si vai se chamar pontos notáveis, tá? Pontos notáveis em um triângulo. Ó, isso aqui é o triângulo, tá bom? Mas eu vou começar então com os 4 itens. Então, eu vou dividir a minha lousa aqui em 4 partes. E essa primeira aqui, que era inclusive uma das mais importantes, ficou um pouquinho pequena. Deixa eu arrumar. Pronto. Então vamos lá. Existem 4 elementos famosos e importantes no triângulo. Mediana, bissetriz, mediatriz e altura. Cuidado! Os pontos notáveis não são esses 4 nomes que você está vendo aqui. Esses 4 nomes são elementos importantes. Daqui a pouquinho vão aparecer os pontos, tá? Vamos lembrar o que significa cada um desses 4 nomes que estão aqui. O que é uma mediana? A mediana é um segmento que sai do vértice. Olha o nome, ó, mediana. Sai do vértice e chega no ponto médio do lado oposto. Então, por exemplo, se sai do vértice A e chega no ponto médio do lado BC, é uma mediana. Não vou escrever aqui na lousa porque não tem espaço e também, como está gravado, depois, se você quiser, você anota nas suas anotações. Mediana é um segmento que sai do vértice e chega no ponto médio do lado oposto. Quantas medianas tem um triângulo? Ué, se tem 3 vértices, vão ter 3 medianas e daqui a pouquinho eu vou traçar as 3 para você ver o que acontece. Vamos primeiro lembrar o que são os outros nomes. Bissetriz. O que é uma bissetriz mesmo? A bissetriz é a retinha que divide o ângulo ao meio, passando pelo vértice, dividindo o ângulo ao meio. Ou seja, cada pedacinho aqui, ó, fica com a mesma medida. Bissetriz, então, pode ser a reta ou pode ser o segmento de reta, de acordo com o exercício, que tem essa característica, passar pelo vértice e dividir o ângulo ao meio. Quantas bissetrizes tem um triângulo? 3, né? Uma para cada ângulo interno. Daqui a pouco eu vou traçar também as 3 para ver o que acontece. Tá? Mediatriz é o próximo. Mediatriz é uma reta. De todas as que a gente está falando aqui, é a única que não precisa passar pelo vértice, tá? A mediatriz é uma reta, olha o nome, ó, mediatriz, que também tem que passar pelo ponto médio de um dos lados. Aqui, ó, esse M aqui é um ponto médio. Só que a mediatriz, ela tem que ser perpendicular ao lado.
Então, ó, se você prolongar aqui, ó, pode acontecer de nem ela passar no vértice. Pode acontecer. Mediatriz é uma reta que passa pelo ponto médio e é perpendicular ao lado. Quantas mediatrizes tem meu triângulo? 3 também. Daqui a pouco eu vou traçar as 3 sobre o que acontece. E o último elemento importante que eu queria relembrar com vocês é a altura. A altura desses 4 elementos que você está vendo aqui, sem dúvida, é o que mais aparece nas questões, né? A altura é um segmento que sai do vértice e forma 90 graus para o lado oposto. Olha lá, sai do vértice e forma 90 graus para o lado oposto. Essa é a altura. Quantas alturas tem um triângulo? 3, né? Uma partindo de cada vértice. Daqui a pouquinho eu vou traçar 3, então, para ver o que acontece. Cuidado para não confundir característica de um com característica dos outros, tá? Por exemplo, a mediana tem que chegar ao ponto médio, não necessariamente tem que formar ângulo reto e nem dividir ângulo no meio. Pode acontecer em um outro triângulo? Até pode, mas não é obrigatório, tá? A bissetriz, por outro lado, ela divide o ângulo no meio, mas ela não tem obrigatoriedade de chegar no ponto médio. E nem tem obrigatoriedade de formar 90 graus. Pode eventualmente acontecer? Até pode, mas não é obrigatório. A mediatriz, já falei, é a única que não tem obrigatoriedade de passar pelo vértice. E quem passa pelo vértice para formar 90 graus é a altura, e a altura não tem necessidade de chegar no ponto médio e nem dividir ângulo no meio. Pode até acontecer, mas não é obrigatório. Tá? Eu falei que para todos esses elementos tinham 3 de cada, é o que eu vou fazer agora, eu vou traçar os 3. Medianas. Eu já tracei aqui, sai do vértice A. Eu vou traçar aqui, sai do vértice B, sai do vértice e chega no ponto médio do lado oposto. As duas medianas que você está vendo aqui já se encontraram no ponto, tá vendo? A hora que eu traçar a terceira mediana, sai do vértice C e chega no ponto médio do lado oposto. Ela também vai... Olha lá, ela também vai cruzar com as outras duas no mesmo ponto. Então, as 3 medianas de um triângulo sempre se encontram no mesmo ponto. Esse, então, vai ser o primeiro dos pontos notáveis no triângulo. O ponto de encontro das medianas. E o nome dele é baricentro. Então, o baricentro é o ponto de encontro das medianas. Ele sim é considerado um ponto notável. Tudo bem? Geralmente representado pela letra G, porque o baricentro também pode ser chamado de centro de gravidade. Esse G vem de gravidade. E tem uma propriedade importante por trás dele, daqui a pouquinho eu vou falar. Tá? Podemos até colocar aqui só para ilustrar. Ponto de encontro das medianas. Tudo bem? Vamos traçar agora as 3 bissetrizes. A bissetriz que tem que passar pelo vértice e dividir o ângulo no meio. Olha lá. As duas que eu tracei já se encontraram. Quando eu traçar a terceira bissetriz, ela também vai passar pelo mesmo ponto. Então, as 3 bissetrizes sempre se encontram no mesmo ponto. E esse vai ser, então, o segundo ponto notável de um triângulo. Ponto de encontro das bissetrizes. Esse é chamado de incentro. Geralmente representado por I mesmo, I de incentro. E também existe por trás dele uma propriedade importante, que daqui a pouquinho eu vou relembrar com vocês. Tá? É o ponto de encontro das bissetrizes. Certo? Está todo mundo dividindo o ângulo no meio, ó. Beta, beta, gama, gama. Mediatriz tem que passar pelo ponto médio e formar 90 graus para um lado. Já tem uma mediatriz traçada do lado BC. Eu vou traçar agora a mediatriz do lado AC. Passa pelo ponto médio e forma 90 graus.
As duas mediatrizes que você está vendo já se cruzaram num ponto. Adivinha o que vai acontecer na hora que eu traçar a terceira? Sempre as três mediatrizes também vão se encontrar no mesmo ponto, em qualquer triângulo que existe na face da Terra. E aí você tem o terceiro ponto notável, que é o ponto de encontro das mediatrizes. Qual que é o nome desse? Esse aqui é o famoso circuncentro. O circuncentro, geralmente representado ou pela letra C ou pela letra O, varia um pouco de um livro para outro. Esse cara é o ponto de encontro das mediatrizes de um triângulo. Tudo bem? Também tem uma propriedade por trás que já já eu vou falar para vocês. E o quarto e último ponto notável, obviamente, já dá para saber de onde vai surgir. É o ponto de encontro das alturas. A altura referente ao vértice A, a altura relativa ao vértice A, como a gente costuma dizer, já foi traçada. Vou traçar a altura relativa ao vértice B. Sai do vértice B e forma 90 graus com o lado oposto. As duas alturas já se encontraram no ponto. Adivinha o que vai acontecer na hora que eu traçar a terceira? Obrigatoriamente, em qualquer triângulo, as três alturas sempre vão se encontrar no mesmo ponto. Esse que é o quarto e último ponto notável de um triângulo, chamado de ortocentro. O ortocentro também é considerado um ponto notável, um ponto de encontro das alturas do triângulo. Geralmente representado pela letra H maiúscula, porque H minúsculo você sabe que é a letra que nós usamos para altura. Ponto de encontro das alturas, H maiúsculo. Bom, agora vamos ver que propriedade tem por trás de cada um. Vou começar com o baricentro. Se eu pegar uma das medianas, qualquer uma delas, e falar que tem uma medida conhecida, por exemplo, essa mediana amarela aqui, ó, eu vou falar que ela mede X. Tudo bem? O baricentro divide a mediana em duas partes. Dá para ver nitidamente que uma maior que a outra. Essas duas partes são proporcionais. A maior delas vai medir sempre 2/3 do total, 2/3 de X. E a menor delas vai medir sempre 1/3 do total, ou seja, 1/3 de X. Baricentro divide a mediana numa razão 2. Essa talvez seja uma das propriedades mais importantes desse resumo, desse resumo de pontos notáveis, tá? O incentro, por que ele é considerado um ponto notável? Porque se eu pegar um compasso e desenhar uma circunferência inscrita nesse triângulo, o centro da circunferência inscrita vai ser quem? Vai ser o incentro. Olha aqui, ó. O incentro, então, é o centro da circunferência inscrita ao triângulo. Da mesma maneira que a propriedade que está por trás do circuncentro, adivinha qual que é? Se o incentro é o centro da circunferência inscrita, o circuncentro vai ser o centro da circunscrita, daquela que toca o triângulo em seus três vértices. É mais ou menos assim. Tá vendo? Ó? A circunferência tocou os três vértices A, B e C do triângulo. Certo? O centro dela vai ser o circuncentro, o centro da circunferência circunscrita, tá? Claro que o ortocentro também tem propriedades relacionadas, mas para efeito de vestibular não cai. Então, o que você precisa saber de ortocentro já está aqui na lousa. Ponto de encontro das alturas. E encerramos o penúltimo item, que foi o item 8. Agora está faltando só o último item, um dos mais importantes, que eu já vou falar qual que é. Vamos apagar aqui? Porque simplesmente o item que mais cai nas provas é o nono e último item na geometria plana. São as áreas de figuras planas. E por que cai tanta questão de área? Porque absolutamente tudo isso que eu falei antes, polígonos, circunferência,
semelhança, Pitágoras, trigonometria, lei dos senos, dos cossenos, tudo pode estar associado a um exercício de área. Então, as questões de área, elas costumam usar todas as outras ferramentas da geometria plana. Por isso são muito cobradas assim, tá? Bom, o que eu vou fazer aqui com vocês, nesse novo e último item, é um resumo das três principais categorias, das áreas dessas principais categorias de figuras da geometria plana. Reflexão 3. Quadriláteros, triângulos e círculos. Para a gente encerrar. Vai ser o item A. Quadriláteros. São 5 aqueles famosos quadriláteros notáveis. O quadrado, o retângulo, o paralelogramo, o trapézio, vai ficar espremidinho aqui, mais caro, e o losango. Então, eu quero relembrar com vocês as áreas desses 5 quadriláteros notáveis, tá? Claro que você lembra que a área é uma região do plano que está associada à parte interna do traçado, né? O que seria a área do quadrado? Essa região do plano que está aqui dentro do traçado do quadrado. Pode-se falar área, pode-se falar superfície também em alguns exercícios. Por isso que as letrinhas mais usuais para você representar a área são o A mesmo de área e o S de superfície, tá? A área do quadrado, acho que todo mundo lembra, é só fazer L ao quadrado. No caso do retângulo, a ideia é a mesma do quadrado, a única diferença é que o retângulo é composto por 2 dimensões que geralmente são distintas, a maior delas chamada de base e a menor de altura, mas, como eu falei, a ideia é a mesma, é multiplicar um lado pelo outro. Base vezes altura. Que é a mesma ideia do paralelogramo. O paralelogramo ele tem lados opostos paralelos, mas ele também tem base e ele também tem altura. A altura em todas as figuras da geometria plana, claro, sempre tem que ser um segmento que forma 90 graus com a base. Então a altura, ela cai aqui, por exemplo, ó, formando 90 graus com a base. Mas a área é calculada da mesma forma, base vezes altura. Tudo bem? O trapézio é formado por 2 bases paralelas. O trapézio tem uma base menor Bzinho, uma base maior Bzão. E formando 90 graus com ambas, olha lá, tem altura. Que tem uma expressão famosa para o cálculo da área do trapézio, que é base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Certo? O losango ficou espremidinho aqui mais caro, de todos eles, certamente é o que menos aparece no cálculo, nas questões no cálculo de área, né? Para ser um losango, nunca é demais lembrar que o quadrilátero tem que ter os 4 lados iguais, hein? Para ser losango, os 4 lados têm que ser iguais. E o losango é formado por 2 diagonais, geralmente uma menor que a outra. Tá vendo aqui, ó? Essas 2 diagonais sempre perpendiculares. A maior delas eu estou chamando de Dzão e a menor Dzinho. Para achar a área do losango, então, você multiplica as 2, Dzão vezes Dzinho, e divide por 2. Então, aqui vocês têm um formulário completo do item A, do subitem A, do item áreas de quadriláteros. Vamos para os triângulos. B.
Se você pegar livros de geometria, tem diversas fórmulas para achar área de triângulo. Para efeito dos vestibulares que você vai prestar, 3 delas são suficientes, são importantes. A primeira, que é aquela expressão mais tradicional, eu estou me referindo, sim, se o triângulo tem base B e a altura H, é o famoso base vezes a altura sobre 2. Essa é a mais importante e mais frequente. Tá? Vamos colocar aqui B1. B2. Uma outra expressão importante pra caramba, e muita gente acaba se esquecendo dela. Não pode, hein? Quando eu tiver num triângulo, 2 lados conhecidos, A e B, e o ângulo que fica entre os dois, aqui alfa, existe uma expressão famosa, que é aquela que a gente chama de meio abscena. Lembra? O A e B são 2 lados quaisquer do triângulo, mas esse ângulo alfa que você joga no seno aqui, ó, tem que ser o ângulo que está entre os 2 lados A e B. Meio obscena. Tem muita questão de prova que cobra essa fórmula. E a terceira é uma específica. Porque as duas primeiras são mais genéricas, elas valem para qualquer triângulo. A terceira não. A terceira é exclusiva para esse camarada aqui, ó, o triângulo equilátero. Triângulo equilátero, que você sabe, é um polígono regular, tem todos os lados iguais e todos os ângulos de 60 graus. Fazendo um paralelo com aquele item que passou agora há pouco, de pontos notáveis em triângulo, só existe um triângulo onde os 4 pontos notáveis caem no mesmo lugar. Baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro. E esse triângulo é equilátero, olha que interessante. Mas a gente está aqui para falar de área agora. Então, como é que se faz a área de um triângulo equilátero? Então, a área do triângulo equilátero é uma expressão famosa. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Gente, não esquece isso. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4 é uma formulinha importante que vale especificamente, exclusivamente para cálculo de área de triângulo. Mas ela aparece com muita frequência. Tá bom? Então, para o subitem triângulos, essas 3 aqui são suficientes. E agora, para a gente encerrar, finalmente, cálculo de área de círculo. O círculo propriamente dito tem uma única expressão para o cálculo da área, que é uma famosa, que vocês devem lembrar como é que era mesmo? Quem tem área é o círculo, não vai me falar área de circunferência, já expliquei isso. O círculo é que tem esse miolo aqui, que tem esse preenchimento. O círculo tem um raio R. E a área é calculada pela famosa expressão πr ao quadrado. Isso mesmo. Tudo bem? O que a gente pode ter em alguns exercícios é um fatiamento, digamos assim, do círculo em pedaços menores. Aí vem, por exemplo, o setor circular. Tão cobrado nas provas. O que é o setor circular? O setor circular nada mais é que um pedacinho de pizza. Exato. E o pedaço de pizza está aqui. Ele tem um ângulo alfa e um raio R. Ou seja, eu só estou calculando essa áreazinha aqui agora do pedaço de pizza. Então, a gente faz isso por regra de 3. Se eu tiver um ângulo de 360 graus, a área correspondente é a área da pizza inteira, πr ao quadrado. E se tiver só o ângulo alfa, a área correspondente é a área do setor. Ou seja, é como toda a regra de 3, é só você multiplicar isso aqui em cruz, que você tem a área do setor. Lembrando que se está trabalhando em radianos, esse ângulo de 360 graus
tem que ser convertido para 2 π radianos na nossa regra de 3. Tá? Setor circular é um troço que cai bastante nas provas. E existe também o segmento circular. Cuidado! Segmento é uma parte apenas do setor. O segmento circular, ele aparece aqui, ó. Presta atenção. Aqui está o setor, né? O setor é um pedaço de pizza. O segmento circular é só essa partezinha aqui, ó, que fica para baixo. Ou seja, se eu pegar a área do setor inteiro, basta subtrair a área deste triangulinho azul que está dentro dele. Então, a área do segmento circular, eu vou representar assim, ó, a área do segmento, é a área do setor menos a área do triângulo azul que está dentro dele. Tudo bem? E para encerrar, finalmente, a última fatia do círculo que pode aparecer é o que a gente chama de coroa circular. Eu já comentei com você o que são circunferências concêntricas. São circunferências de mesmo centro. Aqui você tem 2. Olha lá, as concêntricas, ó. Ambas aqui no meu desenho, ó, tem o mesmo centro óptico. Se tem 2 circunferências, tem 2 raios. Exato. Um externo que é maior é rão e um interno que é menor é rim. Aquilo que nós chamamos de coroa circular é somente essa região que fica entre as 2 circunferências. E como é que você faz para fazer essa área? Claro que é só fazer a área do círculo maior menos a área do círculo menor. Então, a área da coroa vai ser πr² menos πr². Se você quiser, coloca o π em evidência, e aí fica πr² menos r². Eu sei que tem muita gente que gosta de uma fórmula mesmo, então se quiser, voltando um pouco aqui para o setor, escrever na forma de formulinha, já fazendo a regra de 3, fica assim, ó. Alfa πr² dividido por 360, ou, conforme eu falei, dividido, se for em radianos, dividido por 2π. Tá? Essas são, então, as principais expressões relacionadas a círculos e partes de um círculo. Olha, gente, a geometria plana que cai nas provas foi toda dada aqui. Espero que vocês aproveitem. E é claro, não adianta saber toda essa matéria e fórmulas e tal. O que tem que saber é a prática. Então, apliquem tudo isso que eu falei em exercícios. A ideia da geometria é essa. Você só aprende geometria no treino, fazendo muito exercício. Um abraço para vocês. Bons vestibulares, bom Enem. Tchau. Obrigado.